Irmãs e irmãos aqui presentes, eu queria, começar agradecendo o convite. A irmã Marluce me apresentou muito bem, né? Eu sou daqui dessa região. Antes de mudar daqui do Distrito Federal, né, de Brasília, eu frequentava a Igreja do Gama. Então, hoje está sendo uma oportunidade muito boa, porque eu estou revendo vários irmãos, revendo vários amigos, né? E é por isso que a minha amizade com a Michele é de longa data, né? Mais de 20 anos que eu conheço algumas pessoas aqui, pessoas que, né, passaram pela minha vida, me discipularam, né? Amizade de muito tempo, então isso é muita alegria. E de conhecer também outros irmãos, porque mesmo sendo aqui da região, né, eu nunca tinha vindo aqui na Igreja do Guará, né? Estava pensando isso ali, olhando aqui e pensando, nunca tinha vindo aqui, né? Então é a primeira vez que eu estou aqui nessa igreja. E quero agradecer o convite. Era daqui, né? E ao conhecer meu esposo, então ele era de São Luís, Maranhão, né? Então eu mudei para lá e eu morei 8 anos em São Luís e depois nós fomos enviados para o interior de São Paulo. Então nós hoje estamos morando em Barretos, né? Interior de São Paulo, uma cidade pequena, mas uma cidade muito agradável. E meu marido é pastor da primeira igreja ali naquele lugar e a gente está ali sendo desafiado também dia a dia a trabalhar e a servir a Deus no que Ele tem nos chamado. Tenho 2 filhos, a irmã já falou, né? O Matias tem 8 anos e a Lúcia tem 6 anos. E eu venho, né, trabalhando aí, falando para mulheres, para mães, né, sempre achando, né, eu fiquei olhando tanta gente aqui, né, tantas irmãs com tanta mais capacidade, com mais experiência do que eu que poderia estar falando aqui. Então, é realmente um motivo de grande honra para mim esse convite. Eu sempre estou por aqui, né, porque a minha família ainda mora aqui, o meu pai, a minha irmã, né, a minha sobrinha. Então, nessa deu, né, da gente conseguir aí com a Michele e a irmã Zípora, a gente entrou em contato e eu tenho essa oportunidade de estar aqui, então eu queria agradecer. E nosso tema de hoje é sobre santidade, né? Estava ali, né? Ser de santos porque eu sou santo. Esse era um dos textos que eu ia ler, né? Já estava ali exposto. Mas o meu objetivo, então, hoje aqui é que a gente tenha uma palestra em torno desse tema. Então, não vou fazer uma exposição bíblica, né, como a gente tem no culto, né, de pegar o texto ali e de ir destrinchando o texto, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Parece um tema simples, um tema, né, fácil, que todo mundo, talvez se eu pedisse aqui para cada uma falar o que é santidade, cada um teria um conceito, né? Desde aqueles que são mais antigos na igreja, já estudando tanto tempo, já tendo passado por tantas escolas dominicais, desde aqueles que são mais novos, já entendem que, poxa, eu preciso ser santo. A Bíblia manda que eu seja santo, né? Deus é santo. Então, até aquela pessoa mais nova na fé aqui, até mesmo aquela pessoa que não é cristã, ela tem uma ideia do que é ser santo, né? Do que é a santidade. Mas, por vezes, apesar de ter essa ideia e apesar de saber mais ou menos o que é santidade, por que eu devo ser santo, às vezes a gente esbarra em algumas questões práticas, né? Mas como ser santo ali no dia a dia? O que eu tenho que fazer, né? E a nossa geração é uma geração, a gente gosta muito de passo a passo, né? A gente gosta de ter uma receitinha de bolo ali para seguir, né? Então a gente está muito mal acostumado, às vezes com as redes sociais. Hoje qualquer coisa que você queira fazer, né? Você vai lá você coloca um vídeo, tem alguém ensinando um passo a passo de como fazer isso, né? E às vezes a gente está tão mal acostumado, né? Outro dia eu vi que alguém colocou lá fazendo, gente, eu estou aqui fazendo um panetone na chapa com manteiga para o meu café da manhã. E aí alguém perguntou, passa a receita. Aí ela, como assim a receita? Gente, o nome é a receita, né? Panetone na chapa com manteiga. Mas a gente está tão acostumado a ter as coisas tão bem detalhadas ou a querer um passo a passo que dê certo para todo mundo, resolver a nossa vida, né, em 5 passos, em 10 passos, que talvez, quando a gente fale sobre santidade também, fique essa lacuna.
né? Então, tem um passo a passo. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. E você vai ser mais santo ao final desses 5, 10, 15, 20 passos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não tem esse passo a passo. Né? Então, eu já vou começar aqui. Poxa, eu vim para cá para pegar esse passo a passo para ver se eu dou uma melhorada. Não tem esse passo a passo, né? Porque apesar da gente ter conceitos muito firmes sobre santidade, sobre santificação, sobre quem Deus é e sobre quem nós somos, a nossa vida cristã ela é única e Deus nos trata de maneira singular. Né? Então, às vezes, a maneira como Deus vai me tornar santo é muito diferente da maneira que Ele vai tornar vocês que estão aqui santos. Mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e saber identificar o que é isso, o que é ser santo, o que não é, e o que eu deveria, né, minimamente fazer. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E esse é um assunto muito sério, né? Eu gostaria, inclusive, de parabenizar a SAF, porque às vezes a gente gira muito em torno de assuntos que são práticos, e esses assuntos são importantes também, né, dentro da sociedade feminina. É importante a gente ter esses momentos, mas às vezes a gente pouco tira momentos para estudar realmente a fundo o que a palavra de Deus diz sobre algumas coisas. E se a gente fica só nos assuntos periféricos, né, a gente vai ter essa dificuldade de se aprofundar no estudo da palavra e de verificar o que realmente Deus está falando conosco. Então, eu gostaria de começar falando que a nossa compreensão da santidade passa por uma compreensão do pecado. Então, quando você vai fazer um edifício, né, muitas vezes, às vezes, quanto mais alto o edifício é, mais fundo você precisa cavar o alicerce, né, para segurar. Então, se a gente quer entender sobre santidade, a gente precisa ter um entendimento muito firme, muito maduro e muito bíblico do que é o pecado. Porque uma coisa está atrelada à outra. Né? Eu tenho certeza que você tem pelo menos uma ideia de que santidade é se distanciar do pecado. Mas se você não sabe exatamente o que é o pecado, se você não tem esse conceito firme, e muitas vezes a gente não gosta de falar sobre o pecado, né? Porque não é um assunto agradável. Né? Você falar sobre pecado, você falar sobre os seus pecados, né? É um assunto difícil. Então, ou a gente minimiza, ou a gente não percebe, ou a gente não fala, né? Não conversa sobre essas coisas na igreja. Mas é muito importante a gente perceber isso, que a gente não vai ter um conceito adequado de santidade se a gente não tiver um conceito adequado de pecado. Então, essa é uma primeira coisa que você precisa saber. Então, você precisa estudar, você precisa se aprofundar. O que é o pecado? E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente lê lá em 1 João 3, 4, né? Se você puder abrir aí, eu vou pedir ajuda de vocês com os textos, né? Porque se for procurar aqui, eu até deixei alguns marcados, mas nós vamos ler alguns textos. Então, se você puder abrir aí em 1 João 3, 4, quem puder abrir e fazer essa leitura para a gente começar com ela, por favor. 1 João 3, 4, tá? Também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o que é o pecado? Uma definição muito simples aí dada por João. O pecado é a transgressão da lei. Né? Aí você, poxa, que lei? Né? E o que é transgredir? Né? Não é tão simples quanto parece. Mas a transgressão da lei é a transgressão da vontade de Deus. Então, o pecado é quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena, e a gente quer fazer, a gente transgride, né? A gente não quer fazer o que Ele quer, a gente quer fazer o que a gente quer. Né? A gente acha que aquilo que a gente quer fazer é o melhor. Isso é pecado. Quando eu quero, né, muitos dão essa definição, é errar o alvo. Né? Errar o alvo por quê? Porque você deveria ir para lá e você está caminhando numa direção completamente oposta. E quando a gente fala de pecado, a gente precisa pensar num aspecto do pecado que envolve toda a raça humana,
né? Então, o pecado, ele é algo moral, né? Desde aquele bebezinho mais fofinho, ele já nasceu contaminado pelo pecado, porque a gente teve a queda, né? Então, a gente entendeu o que é pecado, está fundamentalmente ancorado na gente entender o que foi a queda. Então, isso nos ajuda a entender que eu sou o pecador, não porque eu cometo pecados, mas eu cometo pecados porque eu sou pecador. Ficou meio confuso, né? Mas é isso, né? Se você passar um dia todinho sem pecar, se você conseguir fazer isso, né, e falar, eu passei o meu dia todinho sem pecar, não transgredi a lei de Deus hoje nenhuma vez, ainda assim você continua sendo um pecador. Porque não é o que... Lembra que Jesus fala isso, né? Não é o que vem de fora que contamina o homem, é o que está dentro. Então, nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. E a gente precisa se ver como pecadores. Porque se eu alivio esse lado, se eu minimizo o pecado, eu também vou minimizar a minha santidade, né? Eu também vou minimizar o quão perto e o quão longe eu estou de Deus. Então, entender que o pecado possui raízes profundas, né? Entender que eu sou pecador, né? Entender que eu, além de ser pecador, eu cometo pecados todos os dias. Todos os dias eu passo por esse processo de transgredir a lei de Deus, de não querer fazer a vontade dele e de fazer a minha. É claro que eu não falo isso, né? Eu não verbalizo muitas vezes isso, né? Senhor, acho que o Senhor deu uma errada nisso aí, né? Acho que esse jeito aqui que eu faço é melhor. A gente, né, o crente, né, dificilmente vai verbalizar isso, mas muitas vezes a gente age como se Deus nem existisse. Então, lembra daquele versículo? Eu não anotei aqui, mas lembrei dele agora. Aquele que fala assim, diz o tolo no seu coração, não há Deus, né? E uma vez eu vi um pastor explicando isso, e ele falando, ó, diz o tolo no seu coração. Não é que ele sai gritando, Deus não existe. Tem gente que faz isso também. Mas tem aqueles que não fazem isso, né? Não verbalizam isso, não saem gritando que Deus não existe, mas ele age, ele vive como se Deus não existisse. Né? Porque ele está fazendo o tempo inteiro a vontade dele, ao invés de se submeter à vontade de Deus. Então, o pecado é exatamente isso, né? Esse mal moral que afeta tudo e todos, né? Afeta as nossas emoções, afeta a nossa capacidade de pensar, de refletir, afeta a natureza, afeta os animais, afeta tudo. Então, é esse mal moral que existe na terra por causa da queda, e por causa desse mal moral nós somos pecadores, nós cometemos pecados. Quando a gente minimiza a importância do pecado, a gente minimiza também o sacrifício na cruz, né? Se eu não tenho tantos pecados, ou se eu não sou tão pecadora assim, né? Será que precisava mesmo Jesus ter morrido? Então, essa é uma segunda coisa que eu coloquei aqui, né? A santidade, ela tem uma relação muito próxima com a justificação, com a redenção e com a santificação, que é o que a gente está tratando aqui. Mas para a gente poder chegar aqui na santificação, a gente precisa entender o que é justificação e entender o que é regeneração. Justificação é o seguinte: imagina que você tem uma dívida muito alta, né? E você não tem como pagar essa dívida. E aí, aquela pessoa que você está devendo, né, ela pode te cobrar, ou ela pode falar assim, não esquenta não precisa me pagar. Só que essa dívida era muito alta, né? E assim, o nosso Deus, ele é um Deus santo. A gente cantou isso aqui, a gente leu isso aqui, a gente viu isso aqui no texto de 1 Pedro, que estava exposto aqui. Então, Deus não poderia simplesmente, vem, meu filho, com todos os seus pecados, eu vou te aceitar. Né? Isso iria completamente contra a quem ele é. Ele é santo, ele não se mistura com o pecado, ele não se junta com o pecador dessa forma. Então, não é só que você devia e você foi perdoado. Isso aconteceu, mas alguém pagou a dívida no seu lugar. Né? Você foi declarado justo. Então, justificação é exatamente isso, você ter sido declarado justo
porque alguém foi lá e pagou a dívida no seu lugar. A dívida continua sua, né? Talvez se você puxasse o extrato lá, está lá a sua dívida enorme, né? Mas lá embaixo está pago por Jesus, né? Observação, né? Já foi pago. Sabe quando você sai em grupo, assim, depois do culto, e aí alguém abençoa você desse jeito, você vai pagar a conta? Não, fulano já pagou tudo, né? Então, está lá a observação, já foi pago. Isso é justificação. Os seus pecados foram pagos na cruz. E quando você escuta essa notícia, né, que você devia muito e agora você não deve mais, né, essa dívida, inclusive, era passível de morte, né, e agora você não deve mais, você não vai mais morrer, o que acontece no seu coração? Você entende essa verdade e você é aquilo que a Bíblia chama de regenerado. Você muda completamente a sua mentalidade. Você passa a pensar de forma completamente diferente. Isso é a regeneração. E por que é importante a gente entender o que é justificação, o que é regeneração e o que é santificação? Porque uma pessoa que não foi regenerada, ela não tem como ser santa. Ela não foi regenerada. Ela vai achar isso uma completa baboseira, né? Porque ela não entendeu o que foi feito por ela, né? Ela não entendeu o que aconteceu ali na cruz. Então, ela não foi regenerada. Então, não adianta ela fazer coisas boas, né? Sabe aquela pessoa que ela é tão boa, ela faz tantas coisas boas, mas ela não é crente, né? Então, é como se tudo que ela fizesse estivesse manchado pelo pecado. Tudo que nós fazemos também está manchado pelo pecado. Mas ela não tem essa dimensão, ela não tem essa compreensão. Uma vez eu vi um pastor dando uma ilustração que eu achei sensacional. É como se as crianças estivessem brincando no barro e aí resolveram ir lá no quarto da mãe. A cama estava com aquele edredom branquinho, sabe? Aqueles de hotel, branquinho. E elas passaram a mão com lama ali. E, meu Deus, a mamãe vai brigar com a gente. Vamos tentar limpar, né? Só que elas estão sujas. Então, assim, elas vão piorar a situação, porque elas vão sujar mais ainda o lençol. Então, as nossas boas obras, se nós não somos regenerados, elas são. A gente é como essas crianças, né? Que na sua atitude infantil, não, a gente vai limpar, a mamãe não vai nem perceber que a gente sujou, né? Mas eles não vão conseguir fazer isso sozinhos, porque eles estão sujos também. Eles não vão conseguir limpar essa bagunça sozinhos. E é muito isso, a gente não conseguia limpar a nossa bagunça sozinhos. E Cristo veio, morreu por nós, ele nos regenerou. E a partir disso, a partir do que ele fez por mim, é que eu consigo, poxa, Deus fez isso por mim. Então, eu não tenho outra atitude a não ser viver para fazer a vontade dele. O pecado não é fazer a minha vontade, não é andar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho legal, do jeito que eu acho certo. Quanto que eu deveria fazer a vontade de Deus, andar conforme a lei de Deus, fazer o que ele espera? Então, se alguém fez algo tão grandioso por mim, é claro que eu vou me sentir devedor dessa pessoa para o resto da vida. E eu vou querer andar conforme aquilo que ele fala. Eu vou querer andar conforme aquilo que ele ensina. Então, a santificação é isso. É o processo de alguém, que entendeu que ele foi justificado, que ele foi regenerado, então algo mudou dentro dele. E agora ele precisa fazer a vontade daquele que o amou. É uma resposta de amor. Isso é muito importante porque eu vou entrar agora, é muito importante primeiro por quê? Porque a gente entende que sem Cristo não há santificação. Então, assim, se você não entendeu a obra de Cristo na cruz, aquilo que ele fez, sem isso não tem como você ser santo. Não tem como a gente ser santo sem Cristo. Porque a santificação deriva dessas outras coisas que foram feitas na cruz por nós. E também porque nós vamos falar aqui, nós vamos entrar aqui num assunto que é para ajudar você a entender por que a santidade deve ser uma busca de toda mulher cristã, que é o nosso tema. Eu vou falar um pouquinho o que não é santidade. Então, recentemente, teve um pastor lá na minha igreja e ele falou, ele usou essa técnica, e eu vou
usar a mesma técnica dele. Ele falou sobre santidade nas emoções e ele falou o que não é santidade. Porque a tentativa dele foi de desfazer as ideias erradas que nós temos sobre santidade. E eu achei que seria muito interessante a gente fazer isso aqui, porque eu tenho certeza que algumas pessoas aqui têm essas visões, porque eu tinha quando ele falou. Olha, eu achava que era isso, não é, né? Então, eu tenho certeza que, glória a Deus se não for, né, a maioria das pessoas, mas talvez a gente tenha uma ideia muito errada do que é santidade. Então, o que não é santidade? Santidade não é uma religiosidade externa. Sabe, você aderir a um comportamento, né? Embora, quando eu estou no processo de santificação, eu vou querer mudar o meu comportamento. Né? Se eu era uma pessoa irada, que gritava muito, eu vou mudar isso. Se eu era uma pessoa invejosa, eu vou tentar o tempo todo mudar. As pessoas vão perceber essa mudança. Mas a santidade, ela, apesar de ser visível, né, às pessoas de fora, ela não é um comportamento externo. Uma coisa que a gente fala assim, eu vou me comportar dessa maneira, então eu vou ser santo. Porque se a gente começa a focar muito no comportamento externo, a gente cria uma espécie de legalismo. Então, os fariseus, eles faziam tudo certinho, né? Eles faziam tudo certinho, tudo perfeitinho. Se alguém olhasse e falasse, esse é santo. Ele dá o dízimo, ele não grita com os filhos, né? Ele faz tudo certinho. Então, ele é santo. Mas a santidade não está necessariamente relacionada com comportamentos externos, porque aí qualquer pessoa poderia reproduzir isso externamente e internamente, né? Então, quando Jesus estava com os fariseus, ele que conhecia o coração, ele sabia exatamente que, apesar daquele comportamento, o coração deles não condizia com aquele comportamento, né? Então, estava tudo ali, bonito, cheiroso, levantando a mão. Aqui na igreja, né, a gente tem muito isso. Nossa, todo mundo aqui deve ser mais santo do que eu. Está todo mundo cantando, todo mundo levantando a mão, todo mundo dando glória a Deus. Isso é comportamento externo. Embora, né, novamente, quando a gente é regenerado, isso vai se manifestar no nosso comportamento externo, mas o exterior ele não é suficiente para demonstrar a santidade. Tá? Outra coisa também, que a santidade, ela não é um plus na nossa vida intelectual. Então, sabe aquela pessoa que sabe muito de teologia, que sabe muito de Bíblia, que sabe muito de uma série de coisas? Já viu uma pessoa assim? Aí você olha e fala, não, eu acho que ele é santo, porque qualquer versículo da Bíblia que você fala, ele sabe, né? Ele sabe, então essa pessoa é santa, essa pessoa ela deve estar perto de Deus, mas não necessariamente, porque às vezes a gente está inflado intelectualmente, né? Mas essa questão que está, né, no nosso intelectual, ela não desceu para o nosso coração, ela não produziu mudança na nossa vida. E a doutrina verdadeira, e não é que a doutrina não é importante, não é que a gente vai largar para lá o estudar, né? A base da nossa fé está aqui, a base da nossa santidade está aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não é que estudar não é importante, mas aquela pessoa que só manifesta essa característica, né, do intelecto, e você percebe claramente isso nela, isso não é santidade, só a pessoa saber mais. Né? Eu já conheci pessoas que não sabiam nem ler, ou que liam muito, né, devagar, só para ler a Bíblia. E essas pessoas eram santas. Né? Essas pessoas, a gente olhava, né, e elas apontavam para Deus. Elas pareciam, né, estar mais perto de Deus do que a gente. E não necessariamente essa pessoa era uma pessoa intelectual, né, tinha muito conhecimento. Ela tinha um conhecimento de vivência. Então, só essa afetação intelectual, ela não é suficiente também para demonstrar santidade. A santidade também não é uma experiência emocional, né? Então é uma coisa que eu tenho que sentir, né? Que tem que bater no meu coração e eu tenho que, né? Enfim, ser arrebatado, levantar a mão, fazer uma série de coisas.
Então, assim como às vezes a gente valoriza muito o intelecto, né, às vezes na nossa igreja, valorizar, né, na IPB de forma geral, a gente não valoriza tanto essa experiência emocional como um sinal de santidade, mas muitas igrejas valorizam, né? Se você não sentir, se você não sente no seu coração, se está cantando louvor aqui, você não sente, o pastor está pregando, você não sente, então você não é santo. É claro que quando a gente escuta sobre as verdades da palavra de Deus, isso mexe com as nossas emoções, né? A gente fica feliz porque alguém pagou a nossa dívida, né? A gente fica constrangido pelo nosso pecado. E isso vai mexer com a maneira como a gente se emociona também. Mas só essa emoção vazia, ela também não é um indicativo de santidade, tá? E aí, por último, santidade também não é uma espécie de asceticismo, sabe? Aquela pessoa que diz que a gente deve se abdicar de todos os prazeres do mundo. Então, isso lá fora é o que as pessoas entendem como ser santo. Fulano é santo porque ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para o futebol, ele não vai no cinema, então ele é santo, né? Ele se separou desse mundo. Usam até mesmo o conceito que a gente tem de ser santo, de ser separado, né? Mas a gente não é separado das coisas do mundo. Né? A gente foi colocado aqui. Não devemos amá-las, não devemos abraçá-las como um fim em si mesmas, mas a gente foi colocado aqui. Então, essa pessoa que simplesmente ela abre mão dos prazeres, porque ela acha que assim ela vai ser santa, ela vai encontrar santidade, isso também não é santidade. Né? Então, deu para a gente entender. Talvez você tivesse pensando aí, poxa, eu achava que era uma dessas coisas. Né? Então, é bom a gente desconstruir, né, esse estereótipo que a gente tem, às vezes, do que é santidade. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, então, alguns aspectos da santidade. Né? Então, já que não é essas coisas, o que a santidade é? E aí eu vou pedir que alguém abra para mim em Filipenses 2, para a gente poder entender. Vou abrir aqui porque eu coloquei aqui o versículo. Ver direitinho aqui, mas já abra aí a sua Bíblia em Filipenses 2. Vou pedir que alguém leia para mim. Eu vou pedir pedir que alguém leia para mim o versículo 12. Então, Filipenses 2, versículo 12 e 13, por favor. O 13 também. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê o autor de Filipenses falando: desenvolvei a vossa salvação. E a gente fica, peraí, mas eu não já sou salvo? Eu não já tenho a salvação? Jesus não já pagou a minha dívida? Então, o que é que eu tenho que pagar ainda? O que é que eu tenho que desenvolver? Né? Mas aí no versículo 13, diz que é Deus que efetua tanto querer quanto realizar. Então, se é Deus que faz, o que eu tenho que desenvolver? Então, a gente percebe, em outros versículos da Escritura também, que a santificação ela é divina, né? Ela vem dessa sequência que a gente veio no começo, de justificação, de regeneração, e Deus, então, nos transformando em alguém conforme a imagem dele. Mas, ao mesmo tempo, ela é humana. Ela depende de nós em um certo sentido. Mas é Deus que vai executar esse querer e o realizar. Então, é algo difícil de compreender mesmo. Às vezes, a gente vai ter que se render e falar, eu não entendo essa relação, né, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, é Ele que faz, é Ele que realiza, mas eu tenho responsabilidade.
Eu tenho responsabilidade em desenvolver a minha salvação diante de Deus, né? Não que eu vá perdê-la, mas justamente porque eu sou salvo, eu devo agir como um salvo. Eu devo ter atitudes de um salvo. Então, esse é um primeiro aspecto sobre a santificação. Ela é divina e ela é humana. Ela é operada em nós através de Cristo, né? Mas Deus que está conduzindo esse querer e esse realizar. A outra coisa também é que a santificação ela é um processo e, ao mesmo tempo, ela é um estado. Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios. E aí, lá em 1 Coríntios, eu quero só que a gente observe duas coisas muito interessantes, que é o seguinte. Quando Paulo está falando aqui, ele, nos primeiros versículos aqui do capítulo 1, ele fala aos santos, né, que estão na igreja de Corinto. Não sei como está a sua versão aí, né, mas ele fala aos santos que estão na igreja de Corinto. E muitas vezes ele se refere assim também em outras cartas, as pessoas para quem ele está escrevendo. Então, ele chama de santos, né? Sede santos porque eu sou santos, ou chama de santos. Então, assim, eu já sou santa, porque o meu status diante de Deus é de alguém que já foi comprado, regenerado e santificado. Mas, ao mesmo tempo em que eu já sou santa, né, em que eu tenho esse aspecto aí pontual, né, de status, eu também estou sendo santificada. Porque na mesma carta de Coríntios, a gente vai ver Paulo pedindo para que os irmãos sejam santificados, né, para que eles continuem ali fazendo aquilo até eles chegarem à estatura de varão perfeito. Então, a santificação, ela é um status que a gente possui, por isso que tem até aquela frase bem famosa, né? Você não é um pecador que procura a santidade, você é um santo que luta contra o pecado. E essa frase é verdadeira. Você é santo, né? Eu conheço um pastor que chama os irmãos assim, oh, meu santo, minha santa. E ele chama assim, sem ironia, né? Porque tem a parte da ironia também, que a gente, isso quer ser santa, né? A gente está ironizando. Mas nós somos santos. Vocês podem se chamar uns aos outros de santos, porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele já foi pago. Ele já foi feito de uma vez por todas. Então, você é santo. Mas, ao mesmo tempo, você está sendo santificado. Né? Você já é, mas ainda não. Né? Aquela doutrina, vocês já devem ter ouvido aqui também na escola dominical. Então, diante de Deus, Deus não nos olha como pecadores, porque senão nós iríamos receber toda essa ira de Deus em cima de nós. Mas Ele nos olha como santos, como justos, porque Cristo já fez isso por nós. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, né, lutando contra o pecado que habita no nosso coração, procurando atingir a estatura de varão perfeito, né, procurando chegar aonde Cristo está, nos parecer com Ele cada vez mais. Então, isso também é um aspecto da santificação. Ela é um status, mas ela também é um processo. E, por último, a santificação, ela é pessoal, né? Então, a salvação, ela é pessoal. E a santificação, ela é pessoal. Então, Deus me tornou santo, mas Deus não me tornou santo para eu ficar lá na minha casa sozinho. Então, a santificação, ela tem um aspecto comunitário, que é desenvolvido aqui, né, dentro da igreja, com as pessoas da igreja. Então, a gente vai observar em vários textos bíblicos que a palavra de Deus nos diz isso, né, que a gente precisa estar convivendo, que a gente não pode deixar de congregar. Eu anotei todos esses textos aqui, né, mas eu vou correr um pouquinho aqui no nosso tempo e a gente não vai ter como ler, mas depois eu posso passar para vocês esses textos, para vocês estudarem em casa. Então, a santificação, ela tem esse aspecto comunitário. E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque hoje é muito cômodo, principalmente depois da pandemia, né? Tem uma estatística aí que 30% das pessoas não voltaram para a igreja depois da pandemia. Por quê? Porque as pessoas podem assistir online, né? Então, coloca lá, é mais confortável, assiste de pijama, na minha casa. É muito mais fácil do que ter que vir para cá. É muito mais tranquilo do que ter que vir para cá. Mas ali eu sou só um espectador, né?
eu não estou participando de um culto. Quantas pessoas, gente, aí tem pessoas que assistem online porque elas não podem estar aqui. Mas se você for conversar com qualquer uma delas, elas vão te falar, vai ficar nítido para você o desejo que elas têm de estar aqui, de participar daqui, porque isso aqui faz falta. Né? E às vezes por estarem debilitadas por uma doença, ou já estarem debilitadas por causa da velhice, elas não estão aqui. Isso, elas sentem demais isso. Né? Converse com uma pessoa idosa que não pode vir. E aí ela acompanha online. Glória a Deus por esse recurso que a gente tem. Mas a gente precisa ter esse entendimento que Deus nos chamou para sermos santificados em comunidade. Então, assim como você precisa dessa igreja para ser mais santo, essa igreja também precisa de você para ser mais santo. E eu queria, além de seguir aqui nas minhas observações, nesse ponto, fazer uma observação muito importante, já que a gente está aqui, né, num contexto de SAF, né, de mulheres, há uma questão que a palavra de Deus coloca muito para a gente. Né? Quando a gente vai lá para Tito 2, né, o que a gente observa lá? O papel das mulheres mais velhas, né, de discipular as mulheres mais jovens. Então, anota aí para depois você estudar esse texto na sua casa. Então, Tito está ali dando algumas instruções para a igreja e ele faz essa divisão entre as pessoas. Né? Do nada, ele fala para as pessoas mais velhas, os homens mais velhos, depois ele fala sobre as mulheres mais velhas, depois ele fala sobre as mulheres mais jovens e sobre os homens mais jovens. E ele vai dar essa instrução para ambos os públicos. E é muito importante quando a gente observa essa instrução, porque eu acho que a gente foge muito disso dentro da comunidade. E esse é um aspecto, né? Talvez se você veio para cá falando assim, eu quero saber na prática, né? Como é que eu posso ser santo? Né? O que eu posso fazer? Esse é um aspecto que você já pode anotar aí, que você pode fazer. Não tem passo a passo, mas esse é um aspecto claro na palavra de Deus. Deus nos chamou para conviver. Então, dentro da igreja, você convive com pessoas que talvez você nunca conviveria lá fora. Né? Você nunca seria amiga dessa pessoa. Porque as amizades lá fora, elas se dão por afinidades. Então, eu sou amiga do pessoal que faz a mesma faculdade que eu, que frequenta a mesma academia que eu, tem filhos da idade dos meus filhos. E, né? Então, assim, a gente vai se juntando, que torce pelo mesmo time que eu. Você vai se juntando com outras pessoas por afinidade. Na igreja, o que a gente tem em comum é o sangue de Cristo. Nós fomos feitos irmãos pelo sangue de Cristo. E, por causa disso, eu fui, né, juntada a pessoas velhas, novas, crianças, idosos. E Deus tem um propósito nisso, né, em estarmos juntas. E, falando especificamente aqui às mulheres, o propósito é que a gente discipule umas às outras. Nós fomos chamadas para gerar e nutrir. Então, assim, o desenho do nosso corpo, né, o desenho do corpo feminino, ele é um desenho diferente do corpo masculino, completamente. Né? Então, assim, o que se diferencia, o que se destaca em nós? Nós temos útero, né? E nós temos seios, nós somos chamadas para gerar e para nutrir. E é claro que o corpo é só um exterior. Né? Ivonete, eu não tenho mais útero. Né? Eu precisei retirar as minhas mamas por causa de um câncer. Mas ainda assim, né, você foi chamada para gerar e nutrir, porque o corpo ele não é um fim em si mesmo, ele está representando aquilo, né, algo maior, algo para além dele. Então você, minha irmã, se você nasceu mulher, você foi chamada para gerar e para nutrir. Às vezes você não vai conseguir gerar filhos físicos, né? Às vezes você não vai conseguir gerar filhos biológicos, nem mesmo filhos adotados, mas você foi chamada para gerar vida, né? Você foi chamada para gerar filhos espirituais. E você foi chamada para nutrir pessoas. E aí, quando a gente vai para Tito, a gente fica meio nessa. Quem são as mulheres mais velhas? Né? Será que é quem já passou dos 40, dos 50, dos 60? Assim, sempre vai ter a menos que você seja uma bebezinha, sempre vai ter uma mulher mais velha que você.
né? Aliás, alguma mulher mais nova que você pode gerar, que você pode discipular, alguém que você pode trazer a Cristo, né? Gerar isso, e alguém que você pode discipular. Então, quando eu era um pouco mais jovem, eu aprendi muitas coisas com mulheres que eram mais velhas do que eu e tinham uma experiência diferente de vida do que eu. Então, assim, eu fiz uma faculdade de pedagogia, mas eu aprendi a ser professora mesmo com um grupo de professoras que trabalhavam na minha escola, que eram mais velhas do que eu, que já tinham trabalhado mais tempo. Quando eu casei, eu passei um tempo sem ter filhos. E eu fiquei muito próxima de casais que já tinham filhos pequenos, né? Eu ficava com as pessoas da minha idade também, tá? Não ficava só com as pessoas que não eram da minha idade. Mas eu sempre gostei de estar com pessoas que estão numa fase do videogame, depois do que eu, sabe? Assim, para ver o que vai acontecer na outra fase. Então, assim, eu me aproximei de pessoas que já tinham filhos pequenos. E foi muito rica essa experiência. E hoje eu tenho filhos pequenos. E eu gosto muito de me aproximar de mãe de adolescente, de quem já tem os filhos criados. Porque essas pessoas vão ter sempre algo para me dizer, algo para me ensinar. Mas, às vezes, a gente quer estar com os nossos, né? A gente quer estar com as nossas amigas que têm filhos pequenos. Não é errado você, né, se juntar, ir para uma pracinha, tudo. Não é errado fazer isso. Mas é muito bom que você seja intencionalmente, esteja perto intencionalmente, porque é isso que eu estou querendo dizer, que você seja intencional. Que você fale, olha, eu vou pedir para a irmã fulana para ir lá na casa dela, lanchar, eu vou chamar ela para jantar, lanchar aqui comigo. Ela não vai entender nada, porque nós não somos próximas da igreja, mas eu acho que eu posso aprender com a experiência dela. Eu acho que ela tem algo a me ensinar. Teve uma vez, eu já era casada, e tinha uma moça da igreja que ia casar. E, assim, gostava dela, era uma moça que eu admirava, mas nós não éramos tão próximas. E aí ela falou assim, Ivonete, eu posso ir lá na sua casa um dia, ver você fazendo almoço? Aí eu, pode, mas por quê? Ela, não, você não precisa me ensinar nada, eu só quero ir lá ver como é que você faz. Eu vou casar, e aí... eu peguei umas receitas, estou testando, mas eu queria ver alguém fazendo mesmo, assim. E, enfim, minha mãe não é muito da cozinha, e eu queria ir lá. E daí ela foi lá em casa e tal, almoçou, né? Aí ela falou que queria só ver, mas eu convidei ela para almoçar também, né? E foi muito legal, porque a gente bateu um papo e tudo mais, e eu fui falando para ela o que eu estava fazendo, o jeito que eu fazia, e ela queria ver o jeito que eu fazia, ela queria ver a experiência. Nessa época não tinha muito Instagram, de ver a vida dos outros no Instagram. Mas ela foi lá ver ao vivo, né? E foi muito bacana. E hoje eu vejo ela fazendo altas coisas na cozinha, né? E eu penso, poxa, que legal, né? Ela foi lá na minha cozinha ver. E como é gostoso essa troca de experiência, né? E às vezes a gente vai ficando um pouco mais velha na igreja e a gente vai pensando, meu tempo de fazer as coisas já acabou. Deixa para as pessoas jovens. Mas Deus está te chamando para discipular pessoas. Você que é mais velha, você que já está nessa categoria, não é que a idade por si só ela traga sabedoria. Tá? Não é isso. Tem muita gente que já tem uma idade e que ela tem vários pecados que são característicos dessa idade. Por isso que Tito fala que as mulheres mais velhas elas devem proceder e lutar contra alguns pecados que elas têm. Então, não é que a idade por si só, fiquei velha, automaticamente fiquei sábia. Não é isso. Mas a mulher que teme ao Senhor, com a experiência que a vida vai trazendo, ela vai se aperfeiçoando, porque ela está se aperfeiçoando em santidade. Então, ela tem muito a ensinar. Para as mais jovens. E às vezes você fala, eu sou jovem, eu tenho que só aprender com as mais velhas. Mas é o que eu falei, você foi chamada para gerar e para nutrir. Então, é muito esquisito quando você não está discipulando alguém, quando você não tem nenhuma amiga na sua lista de oração, que você ora para ela se converter, para Deus usar o seu testemunho. Ivonete, mas eu sou um adolescente, eu acho que não está na minha hora ainda. Você pode ajudar uma criança.
uma menina, criança que está ali, que está te observando, que está vendo o jeito que você se veste, o jeito que você fala. Né? Então, o discipulado está nisso também. E é por isso que é muito importante a gente se conviver juntas. A igreja cresce com isso, porque a gente acaba tendo uma rede forte ali de mulheres que se discipulam, de mulheres que se aconselham, e isso diminui uma carga do pastor, isso ajuda a gente, porque tem coisa que realmente só uma outra mulher vai nos entender, vai poder nos ajudar, às vezes um pastor, um presbítero, uma outra pessoa não vai conseguir nos ajudar, mas aquela mulher vai conseguir nos ajudar, ela vai ter uma palavra para a gente. Então, não se esqueça disso. Se você não está gerando fruto, né, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa truncada aí com a sua santidade. Porque se você foi justificada, se você foi regenerada, se você teve esse aspecto pessoal, né, feito, tem um aspecto comunitário que você precisa desenvolver aqui na igreja. Eu sei que por causa do nosso momento mesmo cultural, a gente está sempre cansado, a gente está sempre com muita coisa, a gente não tem tempo de nada, a gente não tem tempo nem para as nossas coisas, né? Que dirá discipular uma outra pessoa, mas o discipulado tem um custo. Né? Tem um custo de tempo, às vezes vai ter um custo de dinheiro, que você vai ter que ir na casa da pessoa, você vai ter que comprar alguma coisa para receber, ou você, né? Enfim, vai tomar um café com ela, você tem um custo. Mas esse custo vale a pena. Porque foi para isso que Deus nos chamou, né? Para discipular umas às outras, para gerar vida, para gerar filhos espirituais. Né? E o gerar filhos espirituais, ele é muito superior ao gerar filhos físicos. Né? Ele é muito superior ao gerar filhos biológicos. Então, você foi chamada para gerar vida e para fazer discípulas, né? Para discipular outras mulheres. E aí eu queria, então, já caminhando aqui para o final, fazer algumas observações sobre a santificação. Então, a gente viu essas observações, né, que a santidade, para a gente entender o que é a santidade, a gente precisa estar consciente do nosso pecado, porque a santificação está atrelada à nossa justificação, à nossa regeneração. A gente viu o que não é santidade, né? E alguns aspectos aqui da santidade, né, meio duplos aí. Ela é divina, ela é humana, ela é um status, mas ela é um processo. Ela é pessoal, mas ela também é comunitária. E eu queria deixar essas observações aqui para fortificar aquilo que eu falei. O homem santificado, ele sempre vai viver em conflito, pois ele se percebe muito longe da sua chegada. Então, a gente tem um alvo, né, que é o alvo de atingir o homem perfeito, né, chegar à estatura de Cristo. Esse é o seu objetivo no processo de santificação. E aí, às vezes, você está caminhando, né, nesse processo e você está estudando, e aí você pensa, gente, eu estou muito longe. Eu não sei se vocês se questionam, eu me questiono direto, gente, será que eu sou crente mesmo? Será que eu vou para o céu mesmo? Inclusive, preparando esse estudo, eu estava lendo o livro. E aí o autor falou assim, olha, santidade, você pensa nessas coisas, você fala essas coisas, você pensa nessas coisas. E eu falei assim, gente, eu não sou santa, né? Eu vou ter que chegar lá para os irmãos e falar assim, ó, irmãos, tô pior do que vocês. Vim aqui falar sobre santidade, tô pior do que vocês. Então, assim, o crente santificado, ele sempre vai ter esse conflito. Porque quanto mais perto de Deus ele está, mais pecador ele se percebe. Então, se você está se percebendo ruim, talvez você esteja no caminho certo. Né? Talvez seja por aí. E você vai pensando, poxa, mas isso aqui eu ainda não estou fazendo. Né? Poxa, mas esse pecado aqui eu ainda não consegui abandonar. Eu ainda estou lutando contra isso, eu ainda estou lutando contra esse aspecto. Então, isso é um bom sinal. Porque aquele que não é santo, ele sempre vai achar que ele está muito bem. Né? Não, eu estou bem, o dízimo está ok, vou para a igreja todo domingo, meus filhos são ativos na escola dominical, eu tenho X cargos, está tudo certo comigo. Né? Então, essa pessoa está vivendo a santidade como aquilo que a gente falou no começo, como uma religiosidade, né, externa, e não como algo interno. Então, quando a gente se percebe que a gente está muito longe de alcançar o nosso alvo, que a gente está muito mais fazendo a nossa vontade do que a vontade de Deus, a gente entra nesse conflito.
E esse conflito é bom porque ele vai nos levar cada vez mais a se aprofundar e a caminhar. Às vezes você acha que está caminhando para trás, mas está caminhando para frente. Está chegando na estatura de varão perfeito. A santificação genuína manifesta-se no esforço habitual em fazer a vontade de Cristo, vivendo em conformidade com os seus preceitos. Então, isso eu já falei bastante aqui. A salvação depende do uso dos meios de graça. Então, às vezes você fala, vai lá. Então, na prática mesmo, o que eu preciso fazer ser santo? Você já falou aqui que eu preciso discipular. Mas a santificação passa por vivenciar os meios de graça. Por estar aqui, por participar do culto, por também ter a sua devoção particular, ler a Bíblia, orar. Mesmo que você não faça isso da forma que você queria ou que você esperava, mas você deve ser persistente e constante nesses hábitos e nessas disciplinas espirituais. Porque se a santificação passa pela pessoa e pela obra de Cristo, isso está tudo descrito aqui. Então, sem a palavra de Deus, você não tem como ir muito longe na sua santificação. Então, isso também serve de termômetro para você. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou em comunidade, eu estou participando da ceia do Senhor. Tudo isso vai trabalhando em você, vai trabalhando na sua vida espiritual para que você possa crescer em santidade. A santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida que tomamos conhecimento da sua mente, descrita nas Escrituras. Então, à medida que eu tomo conhecimento do que Deus quer, o que Ele espera de mim, então eu vou me conformar, como diz lá em Romanos 12, eu vou me conformar, eu vou me adaptar ao que Ele quer para mim. Então, isso é santidade. Eu vou abominar tudo que Ele abomina e eu vou amar tudo que Ele ama. E isso também não vai ser fácil. Esse convencimento, muitas vezes, vai ser difícil. Deus vai estar me mostrando coisas que Ele ama e que eu odeio. E eu vou olhar para aquilo e falar assim, eu quero amar o que você ama. Eu quero querer o que o Senhor quer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu vou descobrir tudo isso aqui na Escritura. Eu vou ler a Bíblia, eu vou perceber. Sempre que você for ler um texto bíblico, essa é uma prática interessante que você tenha, perceba quais os pecados que estão sendo acusados aqui nesse texto bíblico. Eu tenho esses pecados, eu preciso mudar esses pecados, preciso fazer algo diferente. Então, o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando o que Ele abomina e amando aquilo que Ele ama, medindo tudo que esse mundo oferece para a gente por esse padrão, é santidade. É você viver em santidade. Então, vai ter dia que você vai acordar, você vai ler, você vai perceber os seus pecados. Poxa, eu já tinha lido esse texto várias vezes, eu nunca tinha percebido isso. Eu tenho que mudar esse meu comportamento. Eu tenho que mudar essa atitude. E é por isso que a santificação, ela vai ser visível de alguma forma. Porque as pessoas vão perceber que você mudou, principalmente aquelas que estão próximas ali a você. Às vezes seu marido, seus filhos, sua família que mora com você, e depois as pessoas que estão ao seu redor. Elas vão perceber que você está mudando, e nisso você está sendo santificado. Então, a santificação, para a gente encerrar aqui, a gente às vezes vê uma pessoa e ela está muito bem, está muito bem financeiramente, ela está muito bem nas emoções dela, ela tem uma família bonita, ela tem um carro, ela tem um bom emprego, ela tem tudo que ela precisa. E você olha para aquela pessoa e fala, poxa, eu queria pelo menos uma das coisas, queria pelo menos a saúde mental em dia, ou o dinheiro na conta, ou, eu queria pelo menos uma das coisas. E você olha para aquela pessoa e parece estar tudo em dia. E aquela pessoa está sendo a melhor versão de si mesma. Já viu isso, Você tem que ser a melhor versão de você. E o chamado à santidade, ele não é um chamado para você ser a melhor versão de você. Ele é um chamado para você se parecer com Cristo. Então, às vezes, a gente ouve muito isso aí e soa bonito para a gente. A gente ser a melhor versão, ser melhor a cada dia, melhor do que eu sou a cada dia. Mas, às vezes, esse melhor
aos olhos das pessoas são essas coisas internas, externas. E às vezes internamente você está todo quebrado, você está de crise em crise, né? Você está mais deitado do que em pé, né? Mas Deus pode estar usando isso para te fazer mais parecido com Cristo. Então parece que você está caindo, mas na verdade você está subindo, né? Na sua santificação você está subindo. Então por isso que eu falei que muitas vezes não existe esse passo a passo, porque a forma de Deus tratar é diferente. Então, às vezes, Deus vai usar coisas na sua vida, momentos na sua vida, coisas que você está passando ou que você precisa passar, que as pessoas vão olhar e vão ver que você está muito mal, né? Mas Deus está produzindo vida ali. Ele está te aproximando dele através desse sofrimento. Ele está te levando para perto dele. Ele está progredindo a sua santificação. Às vezes o seu corpo está definhando, né? Mas a sua alma nunca esteve tão firme nas mãos do Senhor quanto naquele momento difícil que você está vivendo. Então, às vezes, o status lá de fora, de melhor pessoa, de melhor versão, vai ser um status diferente daquilo que Deus está te chamando para fazer e para você viver e para você ser santificado, né? E Deus nos chama, irmãos, a sermos santos. E essa deve ser uma busca de toda mulher cristã, porque a gente está aqui entre mulheres, né? E eu dei exemplos aqui, né, de como você pode fazer isso enquanto mulher, mas isso é uma busca de todo cristão. Se você não está preocupado, né, se você acha que você está muito bem, é uma coisa até para você pensar. Poxa, eu vivo há tantos anos aqui na igreja, eu faço sempre as mesmas coisas, né? E realmente faz tempo que eu não pego a Bíblia em casa, faz tempo que eu não penso sobre esse negócio de pecado, né? Porque eu já estou tão acostumado com a minha vida aqui, sempre a mesma coisa, porque eu já sou crente há muito tempo, porque meu pai era crente, porque minha mãe era crente, porque, enfim, eu venho de gerações de cristãos aqui. Isso é uma bênção, isso não é ruim, mas às vezes a gente acomoda, né? E a gente não está caminhando, a gente está parado, e está muito confortável, porque a gente está dentro da igreja, então, às vezes, a gente até se acha melhor do que aquela pessoa que está lá fora, né? Porque ela está fora da igreja. Mas, na verdade, a gente não está caminhando. E a nossa santificação, ela é um status, mas ela é um progresso. A gente precisa caminhar, caindo, né? Na maioria das vezes é caindo, mas a gente precisa caminhar. Porque nenhum de nós chegou nessa estatura de varão perfeito. Eu ainda não cheguei, eu luto com muitas coisas, às vezes coisas que são fáceis para vocês lidarem, às vezes vocês lutam com coisas que são fáceis para que eu lide, mas Deus está chamando todas nós para sermos santas, para sermos santificadas, para honrarmos o status que a gente já tem em Cristo, porque fomos justificadas, fomos regeneradas e precisamos agora ser santificadas. Eu queria agradecer a paciência de vocês, né, em me ouvir. Como eu falei, né, tem tantas pessoas aqui mais experientes que podiam trazer essa palavra e falar sobre isso, mas aprove Deus me trazer no seu motivo, talvez para que eu lesse essa mensagem e estudasse para falar sobre isso e fosse santificada também, né? Então, ele tinha um objetivo. Eu queria passar para a irmã, aí, acho que agora é o momento de perguntas, né? Eu não sei como é que vai fazer. Você já pegou pergunta, se alguém vai falar? Que bênção. Eu, pelo menos, fui abençoada com a palavra da Ivonete. Eu espero que todos vocês, eu digo todos porque temos irmãos também aqui, né? O Douglas ali nas câmeras e o Tiago ali também nos ajudando. Eu tinha visto o seu Laelton também por aqui, não sei se ele sai. Ah, está na reunião dos homens. Tem mais algum homem aqui que eu não estou vendo para eu não correr o risco de dizer que só tem o do... Ah, tem alguém lá atrás. Pastor Fábio. Ah, nós temos 2 homens e o pastor. É o pastor Fábio? Ah, não, é o David. Eu estou brincando porque a gente costuma falar assim, né, irmãos? Temos 2 homens e o pastor. Brincadeira. Eu quero agradecer aos homens que estão conosco, os meninos que
estão nos ajudando, o Tiago e o Douglas, que aceitaram o convite aí da equipe do som para nos ajudar. E também agradecer já a Ivonete, antes de passar as perguntas, por ela ter atendido o nosso convite, e a Michele, que foi a ponte, né? Quando a gente ficou procurando alguns nomes e surgiu o nome da Ivonete, e a Michele foi a ponte que Deus usou para que a gente conseguisse trazer a Ivonete aqui. Nós queremos dizer assim, muito obrigado, foi assim, muito bom. E o desejo do nosso coração é que a gente tenha outras oportunidades, né, para que a Ivonete venha com mais tempo, né, que de repente uma conferência que a gente tenha mais tempo para a gente conversar, para a gente aprender mais. Isso é muito bom. Então, agora, gente, se alguém tem alguma pergunta, esse é o momento de você perguntar. Pode dar um sinalzinho assim, ó. Se alguém quiser. Eu estou vendo uns rostinhos assim que dá a impressão que a pessoa quer perguntar, mas ela está meio retraída. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, está na hora da gente tirar. Vocês estão ouvindo lá atrás? Não. Vem aqui, Michele, por favor. Pronto. Não, assim, dentro disso que a Ivonete falou, né, de que a gente saber identificar o pecado. Eu acho que hoje a dificuldade de você identificar o pecado é a questão de que as coisas estão muito relativas, né? Então, por exemplo, a questão que você falou de frequentar a igreja. Hoje você vê, dependendo de quem do youtuber que você segue, coisa assim, muitos defendendo que você não precisa frequentar a igreja. Você vai ver o seu... Você escolhe a igreja lá e você vê e tal, escolhe o seu horário de cultuar e tudo mais. E essas pessoas advogam que até você é mais crente, né, do que muitas pessoas que estão lá dentro da igreja, né? Então, acho que o que entraria essa questão que você falou, de você estar baseado na Bíblia sobre o que é pecado, né? Então, seria isso. Às vezes a pessoa é mais crente no sentido de que é muito fácil ser crente em casa, né? Você escolhe a pregação que você quer, né? Você escolhe o pregador que você mais se identifica. E ali você não tem... Porque quando a gente fala que a santificação ela é comunitária, isso significa, gente, que eu vou ter que lidar com os meus pecados e com os pecados das outras pessoas. Então, se eu estou em casa, eu não tenho que lidar com o pecado das outras pessoas, eu só tenho que lidar com o meu, né? No máximo com o do meu marido, no máximo com o dos meus filhos. Mas eu não tenho que lidar, eu não tenho que me envolver. E tem gente que não fica em casa, mas ela vive essa vida de igreja. Eu já vivi também essa vida. Ela vive essa vida de igreja que ela não se envolve. Então, ela vem, ela sai do culto, né? Antes do pastor falou amém, ela já está lá dentro do carro, né? Então, ela sai, ela não se envolve, ela não vive, ela não participa, ela não tem ali conexão com outras pessoas. Ela vem, senta aqui, ela assiste o culto, ela canta, ela ouve a mensagem, ótimo, mas ela não está vivendo em comunidade. E é o pecado do outro que vai produzir santificação em você. Né? E é o seu pecado que vai produzir santificação no outro irmão. Quando a gente começa a conviver muito junto, os problemas aparecem, inevitavelmente. Né? Porque você começa a abrir a sua vida, você começa a falar com outras pessoas, você começa a ver que o casamento do outro também tem problema, que a maternidade da outra pessoa também tem problema, que você vai vendo os defeitos da igreja, e Deus chamou esse povo para conviver junto. Né? Então, semana passada, o meu esposo, o Alan, fez uma pregação sobre essa questão da igreja, e ele usou uma ilustração que outra pessoa usou, não é dele, mas eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, a arca, né, e ele usou isso falando para as crianças, inclusive, ele falou assim, a arca, vocês acham que a arca era fedida? Era muito fedida. Né? Olha o tanto de animal que tinha ali dentro. Vocês acham que era barulhenta? Era muito barulhenta.
né? Então, era um lugar fedido, barulhento, apertado, provavelmente, né? Mas era melhor estar dentro da arca ou fora da arca? Era melhor estar dentro da arca, né? Mesmo que seja ali. Então, essa metáfora, ela é uma metáfora da igreja. É claro que a gente é cheiroso, né? Por fora. Claro que a gente vem para cá, a gente escolhe a nossa melhor roupa, passa o nosso melhor perfume. Mas a gente sabe dos pecados que a gente tem, né? A gente sabe das sujeiras que a gente tem. Mas é melhor estar aqui dentro com o povo de Deus, porque foi por esse povo que Jesus morreu, né? Então, esse mandamento é claro, né? A gente não pode deixar de congregar. Então, é isso. A gente precisa estar e precisa estar envolvido. É mais fácil, realmente, estar fora ou não se envolver. Mas Deus nos chamou. Se a gente quer crescer, a gente precisa estar envolvido. Pois não, é a menina ali. Faça, por favor, Michele, que você está mais perto. Boa noite. Você citou o nome do pastor. Pastor o quê que você disse? Em qual momento? Eu citei muitos. O pastor que falou uma palavra da arca. Meu esposo, Allen. Isso. Tá, tudo bem. Eu tenho duas perguntas. Uma a palavra diz que não há um sequer que não tenha pecado, né? Ou seja, nós nascemos no pecado. E quando nós cometemos o pecado, o Senhor Jesus sai de perto, sai de nós, ficamos só desamparados? Não. Quando seu filho cai ou quando ele te desobedece, você não sai de perto dele, né? Então, a maternidade é uma ilustração até muito, né, muito falha, né, de quem Deus é, mas nos ajuda a entender, né? Porque o amor que a gente tem pelo nosso filho é independente do que ele faz de errado, de certo. A gente ama, a gente está lá. Ele errou, às vezes a gente até fica com raiva, né? Às vezes a gente até fica chateado, mas a gente segura e vai lá, filho, olha, não é assim que faz. Às vezes o filho já é adulto, né? Você nem tem essa autoridade sobre ele. Filho, olha, deixa eu te falar. Você não sai de perto dele. Ele pode permanecer lá no erro, né? Dificilmente você vai falar, não, agora eu não quero mais. Dificilmente um pai vai fazer isso. Então, Deus ele não sai de perto, né? Jesus ele não sai de perto da gente, porque se o nosso pecado tivesse essa capacidade de tirar Jesus de perto da gente, né, o sacrifício dele seria menor que o do nosso pecado. E a gente não consegue pensar assim, né? A gente consegue pensar sempre que o sacrifício dele superabundou os nossos pecados, como a palavra de Deus diz. Agora, é certo que quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada, né? Observe uma criança. Ela fez alguma coisa que ela sabe que é errada. Ela quer se afastar, ela quer ficar longe. Então, assim, às vezes um dos primeiros sinais de que a nossa vida com Deus não está boa é o próprio afastamento. A gente sabe que a gente está errado. Então, a gente não vai vir para cá para as pessoas ficarem perguntando, falando. Às vezes a gente quer viver o que a gente quer, o que a gente acha que é certo. Mas quando a gente se arrepende, Deus está lá ao nosso lado, pronto para nos reerguer, pronto para nos levantar e pronto para continuar com a gente, né? Ele que opera em nós o querer e o realizar, tá? Amém. Só mais uma pergunta. Quando a nossa mente começa a entrar em conflito conosco mesmo sobre algum pecado, algo que você fez, você começa a entender que aquilo não agradou a Deus, aí você vai e pede perdão ao Senhor. E esse momento que você está tendo ali de aflição e de entender que aquilo não está agradando a Deus, isso é um processo de santificação? Isso é uma situação a qual a senhora está colocando que é assim que começa essa santificação em nós? Sim, porque a gente foi regenerado. Então, como regenerados, nós somos chamados para viver uma vida X. E, através da leitura da palavra, através da leitura da Bíblia, a gente vai compreendendo que a gente não deve viver mais daquele jeito, né? Porque a gente foi regenerado, mas a gente está nesse processo. Deus não tirou o pecado da gente ainda.
Então, a gente está nesse processo. Então, a gente vai ser convencida. A própria palavra de Deus diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando eu sinto esse incômodo, né, isso não vem de mim. Isso é o Espírito Santo de Deus falando. Você está errada nisso. Você precisa mudar. Olha aqui a minha palavra falando. Olha aqui, você não está fazendo isso. E aí eu entendo. Poxa, eu não deveria ter essa atitude, eu não deveria ter esse comportamento. E eu peço perdão a Deus por aquilo. Né? E isso é um começo de um processo de santificação. Agora, às vezes, o que acontece, sabe o que é? É que, às vezes, a gente está tão acostumado a fazer aquele pecado, porque o pecado também vira um hábito. Então, às vezes, eu estou tão acostumada com aquele pecado que eu vou cometê-lo novamente. E aí, nesse momento, eu sou tentada a pensar, olha, tá vendo? Eu realmente não devo. Olha aqui, eu estou fazendo de novo. Eu estou pedindo de novo. Né? Eu não aguento mais pedir perdão para Deus por causa desse pecado. Né? Porque eu estou cometendo o tempo inteiro. Mas você vai vendo uma progressão nesse arrependimento. Você vai substituindo, né, esses hábitos ruins, esses pecados ruins, por outras coisas, e você vai vendo. Agora, é claro que a gente luta também contra o inimigo da nossa alma, e ele é acusador. Então, mesmo que você peça perdão de um pecado, né, e Deus já te perdoou, você não precisa carregar esse peso, você não precisa carregar essa culpa, né, mas ele está lá sempre te falando, olha, eu sei que você fez no verão passado, né? Então, eu sei quem você é. Você já mentiu, você já fez isso. E agora você quer ser santo? Você quer discipular alguém? Você não está discipulando nem você. Né? Então, a gente luta contra o acusador e contra a acusação da nossa própria mente. Porque se a nossa mente nos acusa e a gente fica em círculos, né, nesse sentimento de culpa, né, e a gente não consegue sair disso para encontrar a obra de Cristo, a gente não vai caminhar na nossa santificação. A gente vai só se afundar nessa autocomiseração. Eu sou pecador, não faço nada certo. Aí, tá vendo? Já pequei de novo, já fiz de novo e tal. E a gente acaba entender o pecado é importante, mas a gente acaba mais valorizando o nosso pecado do que a obra que Cristo fez por nós. E a obra que ele fez é grandiosa. Ela é suficiente para perdoar os pecados que você já cometeu, os que você ainda vai cometer. Né? Então, é muito importante a gente... Por isso que eu falei, sem Cristo não tem santificação. A gente tem que olhar para ele. Porque se a gente olhar para a gente vai afundar. Se a gente olhar para o que a gente faz e para o jeito que a gente leva a nossa santidade, a gente vai afundar. A gente precisa olhar para ele nesses momentos que a gente se sente assim. Mas é difícil. Todo cristão passa por isso. De olhar para si, de falar, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu estou caindo, eu preciso me livrar disso, eu preciso caminhar, eu preciso avançar, eu não deixa que eu seja acusada, tira esses pensamentos da minha mente. É uma luta, né? É uma luta de fato. É exatamente sobre isso. Eu era uma mulher de muita oração, de leitura bíblica, porém eu deixei palavra, deixei os meus momentos de oração, deixei a minha listinha de lado. E aí eu comecei a entrar nesse dilema comigo, sabe? Meu Deus, eu estou distante. Aí comecei a ter medo, sabe? E hoje, antes de vir para cá, eu gritei meu marido, eu falei, ore por mim. Ore por mim, porque está passando coisas na minha cabeça que lá atrás o Senhor me libertou delas. Sim. E então nós dois entramos no nosso quarto e nós oramos, e aqui foi falado exatamente o que nós oramos lá no quarto. Amém. Então eu louvo a Deus pela sua vida, e eu estou muito feliz e recebi muito da parte do Senhor da sua vida. Amém? É aquela coisa, só volta, sabe? Assim, você tem essa luta com dieta, academia, afins, né? E aí é aquela coisa. Você come errado a vida toda, aí chega uma hora que você fala, não posso continuar assim. Só que você já tem os antigos hábitos, os antigos vícios. Né? Aí você começa a entender, poxa, eu não vou só para a academia por um período, eu vou ter que ir toda a minha vida agora. E aí, assim, você vai um dia sim, 2 não, aí você falta 2 semanas. E aí, assim, você fica nisso, mas já faltei 2 semanas, eu vou faltar o mês inteiro. Né? Mas eu já comi esse doce aqui, né?
Eu vou comer a pizza à noite. Então, aí você vai numa cascata. A vida espiritual também é assim. Então, assim, só volta. Ai, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia. Como que eu vou fazer agora? Tem muito tempo que eu não oro. Vou chegar, e aí, Deus, quanto tempo? Como é que só volta a fazer. Né? Tipo, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou fazer. E vai, não coloca, né? Ai, mas aí eu não vou continuar, eu não vou fazer o mês todo. Faz hoje, né? O que você precisa para hoje. Né, a graça que você precisa para hoje, porque amanhã as misericórdias de Deus vão se renovar e você vai de novo. E isso é ser constante. Às vezes a gente acha que ser constante é nunca falhar. Se for assim, ninguém é constante. Né? Ser constante é não desistir. Então, não desiste de ir. Eu não fui hoje, eu não li hoje, mas amanhã é um outro dia. E amanhã eu vou começar, amanhã eu vou tentar de novo, amanhã eu vou fazer, porque eu sei que disso depende a minha saúde espiritual. Assim como disso depende a minha saúde física, depende a minha saúde espiritual. Então, eu não tenho que fazer. Se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Né? Então, eu preciso fazer, eu preciso ir. Então, só volta. Né? Só volta que Deus vai trabalhando em você essas coisas. Pode? O Senhor Jesus me libertou de algo muito grande. De vícios terríveis. O Senhor me libertou de um dia para o outro. 2014, quinta-feira, às 19h30, 25 de maio. O Senhor simplesmente me libertou. Daquele dia, nunca mais eu o cometi, até hoje. Porém, essa situação ela tem vindo à minha mente. Porque a minha antiga líder, ela falou para mim assim, o diabo vai te levar numa canoa para o meio do mar, não vai te ensinar a voltar, e você vai voltar para onde Deus te tirou. Então, isso tem vindo muito na minha mente. E eu peço às irmãs da igreja para que orem por mim, para que esse medo, essa situação saia da minha vida de uma vez por toda e que essa palavra não venha sobre mim. Uhum. Amém? Maior que essa palavra é a própria palavra de Deus, que diz que ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Né? Então, é nisso que a gente precisa confiar. Né? Às vezes a gente valoriza, a gente tem muitas vozes no mundo, a gente escuta muita coisa. Nossa, já viu? Você entra assim, não pode comer ovo, pode comer ovo. Não pode, a gente sabe nem quem seguir, tem muita voz para a gente ouvir. Né? É muita voz. E a gente vai ouvir a voz de quem? A gente tem uma voz preciosa para ouvir. E, às vezes, a gente ouve a voz de tanta coisa e não ouve a voz de Deus. Então, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A voz dele está escrita, expressa na palavra dele. E a voz dele é mais poderosa do que qualquer outra voz que seja lançada contra nós. Né?